A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da Imperial. Aqui mais uma vez estamos no nosso sábado com o nosso programa Nós Servimos. Quero inicialmente cumprimentar o nosso novo presidente do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, o companheiro Luiz Eduardo Buturini da Mata, que assumiu ontem as suas funções como presidente. Eu passei a pasta, graças a Deus, e agora vamos trabalhar junto com o governador do distrito LC1, o companheiro Maurício Eloy, onde assumiremos duas assessorias no gabinete do governador, a assessoria de prêmios Lions Serra e a assessoria de meio ambiente. Muito bem, cumprimentado a nossa diretoria também, que assumiu. Nós também teremos um cargo, além de presidente imediato, de tesoureiro no clube, função danada essa, porque ser tesoureiro não é mole, mas tudo bem, vamos levar a cabo aí a nossa missão. Bom dia, Renatinho. Bom dia, o nosso entrevistado de hoje, Jamil Miguel Sabra Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte. Um prazer estar aqui participando do seu programa para a gente trocar uma ideia, bater um papo, né? É isso aí, né, Jamil? Jamil, qual é a filosofia do Partido Trabalhista Brasileiro? Bom, eu sou presidente do PDT de Petrópolis, né? O PDT, ele se baseia em duas esferas principais, que é a esfera da educação e a esfera do trabalho, do trabalhismo, né? A educação, só você citar Brizola, no início da década de 80, quando ele retorna ao Brasil e vira governador do estado do Rio de Janeiro, com aquele programa dos CIEPs. Ele sempre apostou na educação em tempo integral como um pilar do desenvolvimento social da criança e da sociedade no futuro, isso junto com Darcy Ribeiro, né? E o outro ponto era o trabalhismo, né? Que hoje no mundo globalizado, no século XXI, você puxa o trabalhismo mais para uma área de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de você colocar o jovem dentro de uma carreira profissional, de você fazer o desenvolvimento do Estado, da industrialização do Estado para gerar um emprego, né? E eu acho que esses são os dois principais pilares aí do Partido Democrático Trabalhista. Certo. Como você está sentindo a experiência de ser presidente do PDT em Petrópolis? Isso muito me orgulha. Eu milito no PDT há 4 anos, o primeiro partido que eu ingressei na vida pública. O PDT, como você sabe, Paulo, é o maior partido da cidade em número de filiados. Para mim é uma honra ser presidente de um partido que já teve como presidente meu próprio pai, o ex-deputado constituinte Nelson Sabrá, que teve o prefeito Sérgio Fadel, que foi prefeito pelo PDT, o próprio atual prefeito Rubens Bontempo, quando ingressou na vida pública e foi prefeito no primeiro mandato, também foi prefeito pelo PDT, e hoje, para poder estar nessa empreitada de conversar com o jovem através do PDT, através das bandeiras da educação, do desenvolvimento econômico, para mim é uma honra. E aproveitar aqui também e mandar um abraço para os companheiros de militância, para o pessoal do Executivo e do Diretório Municipal, que ajuda e que se empenha para a gente poder estar revertendo esse quadro de instabilidade política, né? Pois é. O PDT está alinhado com o governo federal, Jamil? O PDT ele segue duas linhas claras, no meu ponto de vista, né? Você tem um partido que é alinhado com o governo federal no sentido das bandeiras ideológicas e até compõe um governo, porque você há 2 décadas vive num país polarizado, né? Ou você vota com a esquerda ou você vota com a direita. E o PDT é um partido de centro-esquerda. Então a legenda... Eu ia fazer essa pergunta depois, né? Tudo bem. A legenda, ela apoia o governo federal nesse sentido, mas você vê uma Câmara Federal, um Senado composto pelo PDT, que vem fazendo muitos votos críticos à atual postura e política da presidente Dilma Rousseff, como, por exemplo, o direito dos trabalhadores. O PDT votou contra a perda dos direitos, o partido votou unânime a favor do trabalhador, votou unânime a favor da educação, contra a retirada das verbas do FIES. Então, o partido ele faz parte do governo, mas de uma forma crítica. A gente, em momento nenhum, a gente abandona as nossas bandeiras em troca desse presidencialismo de coalizão que o Brasil vive hoje, Paulo.
Com a maioria dos militantes do PDT, como é que eles veem o governo federal nos dias de hoje? O PDT de Petrópolis é um PDT um pouco mais crítico. Mais crítico, um pouco, mas vamos dizer que o partido é um partido de esquerda, mas o PDT de Petrópolis é um partido de centro-esquerda, é um partido que acredita muito na social-democracia europeia, né, da geração de oportunidades. E a gente é muito crítico a essa postura da presidente Dilma no que tange a corte de verbas de educação e a corte de direitos trabalhistas. Que o país precisa de um ajuste fiscal, a gente entende, né? Mas você tem que cortar primeiro na sua carne, ao invés de jogar a conta para o povo. E você não vê nenhum corte de ministério, você não vê nenhum corte de cargos comissionados, você vê uma política de aumento de juros exponencial, ela joga a conta para o trabalhador, ela tira o direito, ela corta o FIES, ela corta os programas voltados para o social e quer o apoio do PDT? Bom, do PDT de Petrópolis ela não vai ter. Vamos ver por que não deu certo o CIEP. Ou melhor, até deu certo num período, depois abandonaram a filosofia do CIEP. Eu acho que o grande problema do Brasil, o Brizola falava isso, nós precisamos de político que governem para geração e não para eleição. Quando o Brizola foi governador no Rio Grande do Sul, antes da década... É um projeto do Darcy Ribeiro, Exatamente. Muito bem elaborado, que era a escola em tempo integral, isso, né? Exatamente. O Darcy ele era chefe de gabinete do ex-presidente João Goulart. O Brizola foi governador no Rio Grande do Sul antes da ditadura militar, e o Brizola, inclusive, está no Guinness Book, no livro dos recordes. O Brizola abriu mais de 5.000 escolas, entre escolas, creches e ensino fundamental, no estado do Rio Grande do Sul, quando foi governador. Quando ele voltou do exílio e veio para o estado do Rio de Janeiro, ele apostou no CIEP. Naquela época você não tinha reeleição, Paulo, você sabe disso, eu acompanho a política há muito mais tempo que eu. E após o governo do Brizola, quem assumiu foi o Moreira Franco. E como que o Moreira enxergou você tirar o controle político do estado do Rio de Janeiro do Brizola? Era destruindo os CIEPs. Então o Moreira foi e destruiu os CIEPs. Ele não deu sequência à política de escola em tempo integral. Então, como você vive um país de brigas eleitorais, o CIEP acabou não dando sequência. Como que uma pessoa que acompanha a política nacional também tem algumas dúvidas quanto a rótulos que são dados aos partidos políticos? É bem verdade que todo mundo detesta rótulos, mas eles de uma maneira ou de outra acabam existindo. Qual rótulo se aplicaria ao PDT? Um partido liberal, conservador, de direita, de centro, de esquerda? O PDT é um partido de centro-esquerda, a gente acredita muito no social. Darcy Ribeiro e Brizola falavam muito na necessidade de igualdade social do nosso país, e é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, Paulo. A gente vê muita gente sem acesso a uma escola boa, sem acesso a uma oportunidade de primeiro emprego, sem acesso a uma saúde no mínimo, minimamente qualificada para atender os seus direitos constitucionais. Então a gente acredita muito nesse lado do desenvolvimento social. E com relação à questão liberal no que tange as políticas individuais, né? Política. Eu acredito que o partido ele é um pouco conservador nesse sentido. O partido ele tem uma visão mais centrista. Você, por exemplo, começou um debate agora no partido essas questões dos direitos humanos. Tem uma ala que defende a questão do movimento LGBT. Tem uma outra ala que ainda é um pouco crítica a isso, uma ala mais conservadora, bastante ligada às instituições religiosas. Mas de um jeito ou de outro, acho que o partido ele segue uma linha de centro, talvez um pouco conservador nesse sentido, Paulo, na minha visão. O socialismo atualmente é alvo de críticas desde a queda do Muro de Berlim até os dias de hoje. Mas será que o socialismo aplicado como meio de governo no regime soviético, em Cuba, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, é socialismo? Eu encaro a Coreia do Norte e Cuba como como países antidemocráticos, né? Se você for enxergar no Brasil, nos Estados Unidos e os demais países da Europa, você vê, são países que possuem um sistema eleitoral pluripartidário, né? Você tem mais de um partido onde o cidadão se filia para disputar uma eleição. Na Coreia do Norte e em Cuba, você só tem um partido.
Então você não tem nem a oportunidade de discordar. Se você quiser disputar um cargo político em Cuba, você tem que entrar no partido do Fidel Castro. Se você quiser disputar um cargo na Coreia do Norte, tem que ser no Partido Comunista. Isso não é democracia. E o PDT é Partido Democrático Trabalhista. A gente acredita e aposta na democracia como desenvolvimento de um Estado. Então e o socialismo, ele perdeu a guerra, né, Paulo? O socialismo era um sistema econômico defendido pela União Soviética e perdeu para o capitalismo dos Estados Unidos, né? Então acho que não vale, a gente nem precisa mais entrar nesse mérito, porque ela é uma guerra perdida. Será que o socialismo é o único meio de atingir uma sociedade melhor? Eu acredito que não socialismo, mas eu sou um defensor ferrenho da social-democracia europeia, que é um sistema político implantado e desenvolvido pelos países escandinavos na Europa, você sabe disso, como a Suécia, a Finlândia, Suíça. São países que a social-democracia funciona, as pessoas têm acesso aos direitos básicos da vida, né, de saúde, educação, habitação, segurança. Parece até chavão, né? Chavão, mas político, né? Exatamente, mas lá funciona, Paulo, e isso é a social-democracia sendo aplicada na prática. E eu acredito que esse é o sistema em que o mundo precisava se espelhar. Então, eu acho que é o socialismo dentro do atual sistema capitalista. Dá para você misturar os dois, na minha visão. O socialismo limita-se a certas experiências de socialismo em certos países? O socialismo, acho que você viu ele muito implantado na União Soviética, né? Eu não vejo hoje nenhum país socialista em que você consiga enxergar. Eu acho que você tem hoje países capitalistas que voltam para o social, ou você tem regimes ditatoriais, que você vê em países na África e determinados países na Ásia também. Como poderiam as verdadeiras sociedades socialistas ser bem-sucedidas sem os incentivos do lucro e a pressão da competição para melhorar os trabalhadores? Eu acho que o socialismo moderno é você utilizar do lucro do capital para você investir no social, né, Paulo? Eu acho que é isso que o nosso país precisava fazer de forma mais inteligente. Você tem hoje uma arrecadação tributária no Brasil em torno de R$ 1,5 trilhão de reais. Que é muito dinheiro, muito né? muito dinheiro. E você não consegue reverter isso da maneira da comunidade, da sociedade. Esse é o que você vê. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Você tem aí o Rio de Janeiro, que teve um calendário dos Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares. Você teve aí a Copa do Mundo, que se concentrou bastante no Rio. Você tem as Olimpíadas que vão vir ano que vem. Você está saindo de Petrópolis para ir para Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, passando por Magé. Como é que você passa naquela estrada ali? Aquilo não existe, Paulo. E você está falando do estado, da federação, que tem a segunda maior economia do país, a 20 quilômetros da capital, e você tem uma estrada largada às traças. Então, você vê que o Estado não retorna o teu dinheiro. E aí que está a falha. O problema do Brasil é esse. E por isso que a sociedade está na rua hoje, discutindo, debatendo e cobrando seus direitos. Né? Com toda a razão. Na Rússia, o socialismo virou capitalismo. A Revolução Russa serviu para formar o capitalismo. O socialismo só deu certo onde não era poder. Por que isso? Eu acho que o socialismo, ele... Quando ele entra no poder, ele... O problema do socialismo é porque eles vendem uma falsa ilusão de que você não vai ter interferência do capital. É mentira. As grandes corporações e organizações, elas geram trabalho, elas geram lucro, e elas vão conversar com os chefes dos estados para atender a sua necessidade. Seja ela, não vou nem entrar no mérito se ela é boa ou ruim, entendeu, Paulo? Mas como é que você vai, por exemplo, implantar um socialismo no Brasil, e sem discutir com grandes construtoras, sem discutir com uma Gerdau, sem discutir com uma Vale, sem discutir com uma cervejaria Embev? Você não pode chegar para ele e dizer o que ele vai fazer. Ele já tem um poderio financeiro estrutural, e o país depende dessa pessoa também, porque ela gera emprego, gera impostos, gera arrecadação, para que ele funcione. Então, o grande problema, na minha visão, de quem defende afinco o socialismo ou o comunismo, é dizer que você não vai ter interferência do capital, e no mundo de hoje isso é impossível. É impossível, né? A França e a Alemanha não são socialistas, mas têm um nível melhor para os trabalhadores. Por que isso? Eu acho que você tem são países mais organizados, né?
O francês, ele por si só é um povo bastante questionador de políticas, né? A França, eles fazem muito protesto, a garotada vai à rua, o pessoal da Sorbonne vai mesmo e pronto. O pessoal da Sorbonne discute bastante, cobra os seus direitos. Foram reduzir lá os direitos dos estudantes lá da carteirinha. Eles quase quebraram Paris toda, né? E você tem a Alemanha, que apostou na industrialização do país, né? Depois da guerra, e acertaram. Uma potência, né? Uma potência inegável. Não temos e o alemão é muito cri-cri, né? Ele faz tudo certinho, metódico, do jeito dele, na mesma hora, na mesma coisa. Quando se vê uma Volkswagen por dentro, a gente diz, isso não é possível que seja uma montadora, que seja uma empresa, uma indústria que construa carro, porque não tem sujeira, não tem nada, tudo. Eles são bem metódicos e acertam, né? Então, acho que os comunistas chineses são melhores capitalistas do que os liberais ocidentais. Será que eles entendem que Marx é uma análise do capitalismo e não uma proposta para sua destruição? Eu acho que a China acabou tendo que se render ao mundo porque ao sistema político capitalista, porque ela não tinha jeito de crescer sem com que ele fizesse isso. Mais uma vez eu estava vendo uma palestra e um professor, não me lembro o nome dele, falou uma coisa super interessante, Paulo. Ele falou: os comunistas aprenderam o capitalismo como ninguém. Exatamente. Se você vai no aeroporto da Rússia, eles conseguiram montar dentro do aeroporto da Rússia lojas que concorrem entre si, uma do lado da outra, várias, e fez com que o preço abaixasse de uma maneira significativa. Isso é bom para quem está consumindo. Lógico. Então você vê hoje a China fazer transações comerciais como foram feitas aqui com o Brasil, que eles vieram ajudar a Petrobras. Eles são extremamente inteligentes nas negociações dele, e toda negociação com a China são sempre eles que ganham. É sempre mais vantajoso para eles do que para quem eles estão fazendo o acordo bilateral econômico. Então, acho que a China vem mostrando um capitalismo diferente. Eles crescem de forma bastante regrada, né? Eles são bem controlados nesse sentido. Mas e a própria sanção que os Estados Unidos deu, por exemplo, a Cuba recentemente, que o Obama quer tirar Cuba de países do terrorismo, né? Já mostra que a Cuba também já se rendeu. Então, o que precisa ser feito é pegar o capitalismo e transformar ele num sistema mais igualitário. Acho que isso dá para fazer. Com uma distribuição melhor. Exatamente. Né? Vamos passar aqui mais perto da gente. O que você acha do alinhamento esquerdista dos líderes latino-americanos guiados por Fidel Castro? Eu sou completamente contra o Foro de São Paulo. O meu partido tem uma ala de esquerda que defende. Eu sou contra. Eu acho que está evidente que essa política intitulada pelo Hugo Chávez de política bolivariana mostrou decadente. Ela se sustentava num período em que a América Latina vinha crescendo, que era o final da década passada, com o consumo das commodities brasileiras, das commodities venezuelanas, petróleo no caso, e os países vinham crescendo, e o kirchnerismo na Argentina. Agora, bastou o mundo entrar um pouco de recessão que você vê dois países que foram fardados ao fracasso, a Argentina e a Venezuela, que eram os pilares, os defensores dessa política de esquerda da América Latina. E o Brasil está se fazendo um esforço olímpico, Paulo, para ir no mesmo caminho. Mas parece que a gente só escolhe o lado errado. É impressionante. Né? É impressionante. E aí você vê uma outra ala da América do Sul que se desapegou dessa política de esquerda, que são o Chile, o Paraguai, a Colômbia, que eles vêm numa crescente vertiginosa. O país, eles vêm num desenvolvimento humano, de IDH, dos índices que são medidos, extremamente favoráveis. A economia cresce, a inflação no Chile e na Colômbia são controláveis. E eu gosto de citar a Colômbia porque a gente vive essa guerra civil no Brasil, né, de assassinato e homicídios. A Colômbia acabou com as Farc, Paulo. Pois é, e nós estamos assumindo. E a gente não consegue controlar os bandidos no centro do Rio de Janeiro com uma faca na mão. Eles acabaram com as Farc, que era uma força armada revolucionária da Colômbia, que dominava um território, e eles conseguiram. Então você vê que existe uma ala na América do Sul voltada para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que funciona. E o Brasil, diante dessa política ideológica do atual governo federal, não consegue se desapegar a quadros
baixo, como Fidel Castro, Nicolás Maduro, a Cristina Kirchner, que na minha uma visão é um política erro totalmente histórico. ultrapassada. O Brasil não consegue liderar o Mercosul, Paulo. Pois é, eu não consigo entender isso. Um país do tamanho do nosso, né, não conseguir ser o líder no Mercosul. Não consegue juntar 10 países num continente e dizer, a gente, sei lá, com 50%, 60% de todo o PIB da América do Sul é do Brasil. Como é que você não controla? Como é que você não dita as regras? E o nosso hoje é um pibinho, né? E hoje... Ridículo. E hoje a gente vem crescendo negativamente e você não tem mais... Assim, eu não vejo muita saída para o governo federal. Não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Não é estranho pensar no ressurgimento do socialismo, comunismo e agora o bolivarianismo em pleno século XXI? Eu acho que eles tentaram, foi o que eu te falei, a política do consumo, a política da distribuição de renda, ela é maravilhosa quando seu país está crescendo, quando você tem dinheiro para fazer isso. Não tem, vai distribuir, vai dividir o quê? E é o que está acontecendo, acabou o dinheiro. A miséria, né? Tá aí a Venezuela. A Venezuela, eles fazem racionamento de papel higiênico. É impressionante. Como é que pode o terceiro maior produtor de petróleo no mundo ter que trocar petróleo por papel higiênico, porque eles não conseguem produzir papel higiênico e a pessoa tem que entrar na fila para comprar arroz, para comprar trigo, e o governo dita para você o que você compra. E o quanto compra? Então já está mais do que evidente de que essa política bolivariana defendida por eles só funciona se tiver dinheiro. Então, como não tem dinheiro, eles não conseguem implantar, e é no mínimo engraçado, né? Porque eles defendem o socialismo, mas precisam do capital para se desenvolver. Ah, sim, né? Então, é uma política totalmente contraditória. Né? É igual aqui, né? A moça manda a gente economizar, estamos fazendo ajuste fiscal, vai para os Estados Unidos e fica no hotel mais caro de Nova York, $11 mil a diária. Porra, rapaz, que luxo, hein? É uma afronta, né? Realmente, o povo, o brasileiro, o povo também não é mais burro como era antigamente. Nós estamos enxergando esse tipo de política que é altamente terrível isso, né? Eu acho que eu sempre aprendi em casa com meu pai que a gente tem que respeitar a decisão do povo, né? Quis o povo que a Dilma continuasse, mas eu acho também que... Será? Que ela mentiu. Você acha que o povo quis? O povo ficou com medo da mudança. O povo tem medo de qualquer mudança e você... Será que aquelas urnas falaram a verdade, Jamil? Eu tenho minha dúvida com relação à urna eletrônica, mas até que se prove o contrário, eu tenho que acreditar que aquilo está certo. O dia que eu tiver certeza que uma urna eletrônica não funciona, eu tenho que ir para a rua quebrar a urna, porque a gente não pode aceitar isso. Exatamente. Né? Qual é a sua opinião sobre o atual governo brasileiro? A sua opinião, não é do partido mais. Agora a minha opinião, eu acho que existe uma coisa... Eu sou um jovem apaixonado por política. Eu acho que a política, você atuar num cargo público, você poder fazer o bem para a sociedade, seja ela na esfera que for, municipal, estadual, federal, dentro do seu próprio bairro, dentro da sua própria rua, você deixar uma marca, deixar um legado, é uma coisa que me motiva e me cativa. Mas tem uma coisa na política que eu não aceito, Paulo. Eu entendo completamente o jogo político, esse presidencialismo de coalizão, um presidencialismo de cooptação, os acordos, as traições nas políticas que você sabe que elas existem. Mas tem uma coisa para mim que eu não perdoo, que chama-se hipocrisia, entendeu? E a gente viu, eu vi o governo federal, o marketing do PT mentir completamente no processo eleitoral, enganando o povo que não tem acesso à informação, ou às vezes acaba não lendo mais a fundo determinados assuntos, porque acorda cedo, né, Paulo? O povo acorda 5 horas da manhã, sai do trabalho 7 horas da noite, entra no ônibus, chega em casa 10 horas da noite. É o Renato. E isso para mim eu não perdoo. Então você viu eles mentindo, eu vi a Dilma falar que a inflação estava completamente controlada, é mentira. A gente viu a Dilma dizer para o seu adversário que eles vendem dificuldade para colher juros, os juros saiu de 7 para 14. A gente ouviu a Dilma dizer uma frase: eu não mexo nos direitos trabalhistas nem que a vaca tussa. Tá aí os direitos trabalhistas mudados por uma presidente do Partido dos Trabalhadores. Isso não existe. PIS agora só ano que vem. O PIS, que ia ser passado agora, já foi transferido para 2016. Então esse tipo de hipocrisia, de ouvir uma pessoa mentir, isso para mim é de
de me dar raiva. Eu acho inadmissível isso. Você tem que falar a verdade, cara, seja ela qual for. Então, a minha opinião pessoal com relação ao governo federal é de talvez estudar um processo de impeachment, porque houve estelionato eleitoral. A pedalada fiscal. A pedalada fiscal foi, mais uma vez, esconderam as contas, né? O governo fez com que os bancos estatais pagassem os projetos sociais através da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, e não devolveu o dinheiro, né? E não abriram ainda o BNDES, né? Ainda não abriram. E possivelmente as contas do governo federal vão ser reprovadas no Tribunal de Contas da União, né? Então você vai, o país ruma por uma instabilidade política muito ruim. Você acredita que se o Aécio tivesse sido eleito, nós não estaríamos na mesma situação? Isso tocou num ponto muito interessante, né, Paulo? Porque as pessoas acabam... Eu faço críticas aqui à presidente Dilma, mas eu faço crítica à mentira que ela fez dentro do processo eleitoral. Agora, as pessoas criticam muito o que a Dilma fez, mas esquecem que o Aécio tinha falado a mesma coisa no processo. Tomarei medidas impopulares. Pois é, mas ele agiu de forma correta. Pois é, mas nós não teríamos, talvez, uma outra visão internacional? Eu acho que você... Uma outra credibilidade, talvez? Você daria um toque de esperança ao povo, né? De uma pessoa, gente, me dá tempo, ele ia pedir tempo para mudar, para acreditar no que ele está fazendo. Mas ele não mentiu, né? Agora, imagina o Aécio tomando essas posturas que ela está tomando. Imagina o PT na rua. Agora. O PT ia estar atacando fogo, né? O governo brasileiro não cansa de inventar programas assistencialistas populistas. No Brasil, 1/4 da população é dependente de um só programa, o Bolsa Família, né, que é copiado por toda a América Latina. Existem no PDT discursos ou tecnologias capazes de tirar essas pessoas dessa dependência do governo? Eu acho que é essa discussão que a gente vem realizando dentro do partido. Jamil, eu acho que o programa Bolsa Família é um programa importante, Paulo. Eu também acho, mas não para ficar, exatamente. Né? O erro do programa é que ele não é finito. Exatamente. Você tem que dar assistencialismo para uma pessoa que mora lá no interior do Tocantins e que não tem nada e o Estado não chega para essa pessoa. Exato. É evidente que você tem que ajudar. A pessoa tem 3, 4, 5 filhos, a pessoa não tem nem luz em casa. O Estado tem que ajudar essa pessoa. Só que a conversa e a discussão é o seguinte: o que você vai fazer nesse período para que essa pessoa saia do programa? Você está capacitando ela através da educação? Você está dando algum curso técnico para essa pessoa? Existe uma política nacional, econômica, voltada para a implantação de determinadas indústrias em regiões pobres do país em que você possa gerar emprego e desenvolver economicamente essa região? Você não tem. Então você não tem uma metodologia, você não tem um cronograma do programa Bolsa Família. E isso é falho, isso é errado. Então você utiliza de um programa que é importante para a sociedade só para o aparelhamento do Estado e do retorno eleitoral. Essa que é a falha do nosso país. Exato. Caso venha a acontecer a propalada reforma política no Brasil, como vai ficar o PDT? Você teve uma mini reforma agora, né? Isso daí foi só para não dizer que não tocaram no assunto. Eles mexeram uns pontos. Acho que o ponto crucial, na minha visão, é o fim da reeleição do cargo executivo. E o PDT se posiciona como parlamentarista, presidencialista? O partido, ele defende as duas alas, né? Você tem pessoas que defendem o parlamentarismo, você tem pessoas que defendem o presidencialismo, e esse é um debate que está voltando, né? No Brasil, nesse exato momento. Eu, particularmente, sou adepto do parlamentarismo. Eu também acho. Eu acho que o parlamento, que é a casa do povo, né? Que levante o seu ministro e diga quem vai liderar o país. É muita responsabilidade colocar tudo nas costas de um só, né? Exatamente. Você tem um presidente eleito numa dificuldade gigantesca. Você lembra do Collor? Eu acho que se nós fôssemos um parlamentarismo hoje, o país não estaria na situação que está, né? Se estaria ou não, eu não sei. Mas teria mudado, pelo menos. A Dilma não estava aí mais. Exatamente. Não, já teria saído e o parlamento já teria feito realinhamento político para defender. Porque o problema é esse. Eu uso o exemplo da Dilma e do Collor, porque a Dilma chegou a patamares de popularidade menor que o Collor antes do impeachment. Menor que a inflação, né? Exatamente. A Dilma conseguiu empatar com a inflação, né? Tá, a Dilma, a inflação, e o Vasco empatado com 9, né? Então você não pode mexer na política dela porque ela foi eleita. Então você tem uma crise entre o parlamento e o presidente
de forma direta, um enfrentamento político constante, e você tem que conviver com isso durante 3, 4 anos. Você não pode mexer na presidente. Então esse que é o problema. Essa discussão que tem que ser feita, eu acho que vai ser feita o mais breve possível. E com relação à reforma, você teve uma reforma muito pequena, né, Paulo? As pessoas apenas aprovaram a doação de campanha. Você é a favor do voto distrital? Eu sou a favor do voto distrital para as eleições de deputado. Eu acho que é importante você ter um representante da região serrana, né, ou parte da região serrana que a gente representa em Petrópolis. Você saber quem são os seus deputados de fato, porque um deputado estadual, quando ele vai para a Assembleia, ele faz campanha no estado inteiro. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho, que eu vou até levantar uma lebre aqui. Renatinho, vamos fazer um intervalo aí no instante rápido para tomar uma aguinha. Imperial AM, a sua rádio. Imperial Petrópolis. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Petrópolis apresenta a 26ª edição da Bauern Fest. De 26 de junho a 5 de julho, a cultura germânica vai contagiar a cidade. Serão 10 dias de muita música, dança, alegria, boa gastronomia e, claro, o melhor shopping. Venha ao encontro do Palácio de Cristal e traga a sua família. Bauern Fest. Patrocínio Boêmia. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização Prefeitura de Petrópolis. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Rio de prêmios pra mudar a sorte de sul a norte desse estado lindo. Alô, região serrana! No aniversário de 8 anos do Rio de Prêmios, você pode faturar até R$1 milhão. Dá pra fazer a festa, não dá? Você ainda concorre a 8 salários de R$3 mil por mês durante um ano, 8 prêmios de R$5 mil e mais 8 carros com R$10 mil no Web Bônus. Comemore com a gente, compre seu bilhete especial de aniversário. Mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Pesquisas apontam o rádio como um dos veículos de comunicação mais confiáveis do país. O rádio desempenha diversas funções na vida da cidade. Anuncie numa rádio de grande credibilidade em Petrópolis. Anuncie na Rádio Imperial e apareça. Acesse www.radioimperialam.com.br ou ligue 2237-6161. Rádio Imperial, crescendo com você. Imperial Petrópolis. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Ouvintes, estamos novamente aqui no ar e o nosso entrevistado, o Jamil, falava a respeito do voto distrital e de Petrópolis não ter um representante, né, à altura da nossa cidade. E realmente, Jamil, na semana passada nós entrevistamos aqui o secretário de Proteção e Defesa Civil, o tenente-coronel Rafael Simão, e ele falava que a verba não chega, que o INEA já teve 5 presidentes em 2 anos e que o dinheiro está lá preso e não vem. Eu até questionei justamente sobre isso. Por que tem um cara aí que se diz que é deputado federal de Petrópolis e não faz nada pela cidade? O dinheiro fica preso. O petropolitano tem que aprender a votar. Tem que votar em sal da terra. Né? A gente tem que ter um representante
pelo menos, o Petrópolis pode fazer 2 deputados federais, mas pelo menos um nós temos que ter lá que defenda realmente e efetivamente os interesses da nossa cidade. Temos que ter deputados estaduais que também, junto ao Estado, intercedam. O que o PDT pretende aí nas próximas eleições? Bom, eu acho que, com relação a voltar um pouquinho à questão do voto distrital, eu acho que ele é importante porque ele pode baratear a eleição, né? Você tem deputados que correm o estado inteiro, isso torna a eleição mais cara. Se você divide o estado do Rio de Janeiro em federações pequenas, você disputa ele, por exemplo, você pega uma região Petrópolis, Areal, São José e Teresópolis. Aqui irão eleger, hipoteticamente, 2 estaduais e um federal. Você só disputa a eleição aqui, e a pessoa vai para o parlamento para defender essa região. O povo entender isso, né? Porque fala em voto distrital, o povo não sabe nem o que é isso. Você criar distritos através de cidades e a pessoa ser o representante desse distrito. Mas, com relação à nossa atuação de parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, eu acho que o povo está satisfeito, né, Paulo? Você viu uma manifestação em 2013, que começou lá em São Paulo por causa de 20 centavos e tomou o Brasil inteiro. Petrópolis realizou manifestação também. Uma bonita manifestação. Nós tivemos alguns candidatos a deputado estadual e federal, inclusive o PDT de Petrópolis lançou um candidato a deputado federal. E só venceu a eleição quem já tinha um mandato. Os 2 deputados estaduais da cidade se reelegeram, o deputado federal, que se diz da cidade, se reelegeu, e a cidade reelegeu o candidato do governador, do ex-governador Sérgio Cabral, reelegeram um pezão. Então, acho que a cidade está satisfeita, né? Se você reelege quem está aí, você não pode reclamar, nem questionar de posturas ou de falta de posicionamento desses parlamentares. No próximo ano, nós teremos eleições municipais. O PDT já tem formado em seu quadro os candidatos a vereador, também terá candidato a prefeito, ou isso vai depender de alianças? Bom, primeiramente existe uma conversa praticamente formalizada. O partido vai se unir junto ao PSDB. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Fred Procópio, presidente municipal do PSDB. Já esteve aqui no nosso programa. A gente vai estar andando junto, estamos trabalhando para construir para viabilizar uma candidatura a prefeito. Existem alguns nomes que vêm sendo debatidos nos 2 partidos, a gente está esperando um momento mais oportuno para fazer esse lançamento, e o nosso trabalho agora ele consiste e se concentra na formação das nominatas, né? O partido PDT e PSDB vão se coligar na proporcional, tem mais um partido aí que a gente está namorando, que provavelmente vai entrar dentro desse nosso bloco, e a gente trabalha fervorosamente para construir uma terceira via na cidade. A gente acha que esse processo polarizado entre o atual prefeito e o deputado estadual, ele não é saudável. Eu acho que existem grandes nomes, existem pessoas com projetos políticos, existem pessoas com projetos de fazer a cidade crescer de uma outra maneira, com uma outra cabeça, e nós do PDT, a gente vem liderando essa discussão e essa formação do bloco para poder disputar a eleição de 16, Paulo. Certo. Que análise que você faz do governo da nossa cidade? Houve avanços? Quais os principais erros? Olha, eu sempre dou como exemplo a minha turma do Werneck, né? Eu sou um wernickiano de coração e apaixonado, como todo wernickiano sempre foi. E o Werneck fechou, né? Mais um exemplo aí da nossa dificuldade econômica. Paulo, nós éramos 8 jovens, 8, óbvio, a escola era gigantesca, mas nós éramos um grupo de 8 a 10, acho que éramos 10 amigos mais próximos, aqueles amigos que a gente saía, ia para o clube, ia para a exposição de ônibus, ia para Bauer, ia no cinema, andava de skate. Dos 10 amigos que a gente tinha, que eu tenho até hoje, né, 8 saíram de Petrópolis, e 10 amigos que eram da mesma turma do Werneck. Não estou nem citando os outros amigos das outras escolas que eu tenho. 8 saíram do Werneck, 8 saíram de Petrópolis, 2 só moram na cidade. Um desce e sobe todo dia, e o outro trabalha com arte, que é DJ, um amigo meu DJ, muito bom DJ por sinal. Os outros 8 foram morar no Rio de Janeiro, São Paulo, região dos Lagos, Macaé, Caxias, atrás de oportunidades.
A minha turma se formou no Werneck em 2003. Então, nós somos um exemplo claro de que a cidade vem numa decadência econômica ferrenha e significativa, na minha visão, há 2 décadas, Paulo. Eu acho que a gente vem de sucessivos governos em que poderiam ter sido melhores e acabaram deixando a desejar. Mas é o que eu repito a você, né? A população elegeu novamente o ex-prefeito e no processo eleitoral de 2014 reelegeu os deputados estaduais que estavam eleitos, reelegeu o deputado federal, reelegeu o candidato do governador do estado. Então acho que a cidade está satisfeita. Eu acho que Petrópolis tem que focar no desenvolvimento econômico. Acho que você tem lá o Distrito Industrial da Posse. Isso. Por que o Distrito Industrial da Posse não foi levado a efeito tanto pelo governo anterior como pelo atual? Eu acho que eu bato na tecla daquela discussão de governar para a eleição e não governar para a geração. O pessoal de Petrópolis sabe, quem fez o Distrito Industrial foi o meu pai, o Nelson Sabrá, quando secretário de Desenvolvimento Econômico Municipal. Acabou saindo do governo, né, cumpriu seu papel como petropolitano junto à esfera pública, e o ex-prefeito largou o projeto de mão e não deu sequência. E o atual prefeito também não abraçou o projeto para fazer a captação de empresas para trabalhar. E na época você tinha um contrato na mesa da prefeitura que a cervejaria Serpa do Norte ou do Nordeste, não me recordo agora, viria para Petrópolis, iria gerar 1.500 empregos de forma direta, no investimento de 150 milhões de reais. O prefeito não assinou na época, porque se isso der certo, se isso funcionar, os méritos vão para um outro político da cidade. Então eles vão e abandonam, como Moreira fez com o CIEP do Brizola. É inadmissível, né? É inadmissível que realmente essa mentalidade ainda possa prevalecer nos políticos. Eu acho que enquanto nós pensarmos desta forma, realmente não vai ter condição de nada ser desenvolvido, né? A cidade está estagnada. Nós hoje temos 350 lojas fechadas na Rua Tereza. Nós hoje temos lojas fechadas nos shoppings de Itaipava. Dá até pena de você chegar lá e olhar aquilo. Você diz, mas o que está acontecendo? O esvaziamento socioeconômico de Petrópolis é muito grande, né? E aí você bate num ponto fundamental, porque você vem uma crise na indústria têxtil brasileira há muito tempo, com a entrada da China, né? Lembra que eu te falei das negociações da China em que só a China ganha? Então a China começou a produzir muita malharia, e as grandes grifes nacionais passaram a importar contêineres completamente fechados da China e pararam de produzir no país. Isso, ponto 1. E ponto 2, como é que pode você ter uma cidade como Petrópolis, que sempre teve a indústria têxtil como pilar do desenvolvimento econômico, você deixar o governador investir no polo têxtil em Caxias? Fizeram um investimento grande em Caxias de malharia, as pessoas pararam de vir para a Rua Tereza para fazer compra e passaram a comprar em Caxias e na Dutra. Aí eu toco exatamente na tecla que você falou, Paulo. Cadê o nosso deputado estadual, que era para intervir junto ao governo do estado, para não deixar que fizesse esse desenvolvimento nessas cidades, porque isso traria consequências para Petrópolis? Então meu discurso aqui vai para os lojistas da Rua Tereza. Quem está dificultando e dificultou o desenvolvimento a manutenção da economia da Rua Tereza são os polos têxteis da Baixada. Exatamente. Vai lá cobrar do deputado estadual de vocês, vai lá dizer por que ele deixou o governador implantar essas indústrias nas outras cidades, enquanto vocês estão sofrendo. Porque a gente vê isso aí, inúmeras empresas fechando, né? A situação caótica que realmente Petrópolis está. O jovem não tem a mínima oportunidade em Petrópolis de emprego? Nenhuma. Hoje, quando eu olho um garoto de 16, 17 anos, se eu puder falar para o pai dele, dar alguma opinião pessoal, eu falaria: coloca o seu filho para estudar na UFRJ, pede para o seu filho fazer um vestibular e vai para a capital, porque no segundo ou terceiro período, a hora que ele quiser ter emprego, não tem emprego. O jovem hoje da engenharia da UCP, que é um curso super tradicional, né, Paulo? Você sabe disso, tradicional no Brasil inteiro. O jovem vai estudar na UCP, vai querer seu primeiro estágio,
Vai trabalhar onde? Vai depender da Selma? Você acha que a Selma tem condições de absorver todo mundo? Não tem. É uma excelente empresa. E graças a Deus temos a Selma aqui, né? Ainda temos a Selma aqui. Então, você vê jovens se formando em administração, economia, contabilidade, propaganda, marketing. O jovem é refém de acabar trabalhando em oportunidades que não tem nada a ver com subsalário, né? com o que ele estuda e com salários extremamente aquém de um mercado como o da capital. Exatamente. Você, sendo um jovem, você tem realmente pulso para enfrentar os velhos e carcomidos políticos do nosso país, a mentalidade deles. Você também não acha que Petrópolis, frente a Três Rios, por exemplo, que teve um surto de desenvolvimento muito grande, Juiz de Fora, que está 1h15 aqui de Petrópolis, como o Juiz de Fora cresce assustadoramente, por que Petrópolis não consegue isso? A pergunta para o deputado estadual, né? Se você utilizou da redução de ICMS, Três Rios nada mais é do que o Distrito Industrial da Posse, só que na cidade de Três Rios toda. Pois é. É uma região onde você tem a redução do imposto e que você pode captar a empresa vai pagar menos imposto para o município. O prefeito de Três Rios é um prefeito que ele é do partido político do atual governador e do ex-governador Sérgio Cabral. Vinícius Fará, muito inteligente, você sabe, um administrador muito bom em Três Rios, e fez um trabalho muito bem feito com a oportunidade que foi dada a ele. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que os atuais políticos de Petrópolis não batem na porta do governador Pezão e pedem para ele ajudar a trazer empresas para cá? Não fazem porque não querem, essa é a grande verdade. Bom, Renatinho, vamos lá ao jogo rápido num instantinho. Jogo rápido. Claro, você que sabe. Jamil, nós vamos a um joguinho rápido aqui. Vamos lá. Rubens Bom Tempo. Rubens Bom Tempo é um bom prefeito, ponto. Pezão. Pezão anda muito apagado. Podia ser mais presente. O pé dele tá leve? Tá leve. Tá pezinho? Tá pezinho. Dilma se perdeu dentro do seu próprio ego. Eduardo Cunha é um articulador político como nunca vi. Bernardo Rossi é trabalhador. Renan Calheiros é um articulador político muito forte também. Aécio Neves acho que é um dos futuros do nosso país. Jamil Sabrá. Não você, mas seu avô. Vovô é a maior personalidade que a cidade teve no século passado. Drogas ou combate ferrenhamente ou legaliza. Do jeito que tá, não dá. Aborto, acho que a atual lei federal atende às necessidades da sociedade. Maioridade penal. Estávamos conversando sobre isso agora e eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu sei que você tem que combater o crime, mas eu não sei se é reduzindo a maioridade que você vai resolver os problemas. Então eu acho que tem que discutir mais o assunto. Seria uma cortina de fumaça hoje? Eu acho que é um conservadorismo que está aproveitando uma fraqueza para encobrir o resto. Corrupção. Cadeia. BNDES. Virou brinquedo do PT. Reforma política. Só se for através do povo. Do Congresso Nacional não sai nada de útil. Petrolão, o maior escândalo corporativo do mundo, da história do capitalismo mundial. Reeleição.
Algumas cidades sofrerão isso porque existem prefeitos que são muito bons, mas com a mentalidade brasileira, a reeleição no Brasil, infelizmente, não dá para seguir. Ficha limpa. Fundamental, importante, necessário, tem que ter ficha limpa, tem que ser ficha limpa, senão não pode disputar a eleição. Você sendo presidente jovem, qual a mensagem que você deixa para o povo petropolitano, particularmente para a nossa juventude? Eu acho que a juventude tem que acompanhar as discussões políticas da tua cidade, do teu bairro, do teu país. Não adianta fingir que não vê, não adianta ficar insatisfeito com o que está acontecendo, Paulo, porque nós somos o futuro do nosso Brasil e a gente tem que estar acompanhando, tem que estar lendo, tem que estar discutindo, tem que estar sabendo as leis municipais que estão sendo feitas, tem que estar sabendo as mudanças que ocorrem, tem que estar sabendo se o hospital perto da sua casa está tendo receita, está tendo verba, está tendo médico, tem que saber se o jovem que estuda numa escola pública perto da tua residência, se a escola, os professores estão frequentando, se os professores estão sendo capacitados para dar essa aula, tem que acompanhar. Eu acho que o processo para você de iniciação política da juventude, que é fundamental, ela começa na sua cidade. E eu comecei a minha participação há muito tempo, e através de participação de partido há 4 anos, e eu acho que o jovem tem que ir para o enfrentamento, tem que discutir, tem que debater, senão a coisa não muda. Jamil, estamos infelizmente chegando ao final, ao término do nosso programa. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, e um abraço ao teu pai, Nelson, agradecer ao Renatinho e aos ouvintes da Rádio Imperial. Estaremos no ar no sábado que vem com mais uma nova entrevista. E as suas palavras finais. Agradecer, Paulo, pelo convite, agradecer a Rádio Imperial por poder estar aqui debatendo política. É uma honra poder estar aqui conversando com você. Mandar um abraço lá para o pessoal do Lions também. Mandar um abraço para minha família, para o meu pai Nelson Sabrá. Mandar um abraço para os militantes do PDT que estão nos ouvindo, o pessoal do diretório. Um abraço para todo mundo e pedir. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente tem que acreditar que a gente pode mudar. A gente sempre tem que acreditar que a gente pode mudar. E a gente não pode se render a um processo político em que as pessoas falam, isso é sempre assim, isso vai ser sempre assim. Não, não vai ser sempre assim. A gente pode, a gente vai conseguir, e eu estou me colocando à disposição da sociedade petropolitana para poder estar liderando essa nova política em Petrópolis, que eu acho que isso é importante. É isso aí, quero agradecer mais uma vez os ouvintes, convidados para o próximo programa, que é o nosso Plantão Imperial, com Jefferson Marques. Então estamos aí. Valeu, gente, até lá.